Graça e paz de Jesus, na Keiê, Noé, em Boinu. Teremos agora a nossa última aula da disciplina hermenêutica. Nesta aula, nós trataremos sobre expressões idiomáticas da língua hebraica ou da cultura hebraica, chamada também de hebraísmos, e falaremos sobre palavras simbólicas. Como toda língua, há expressões próprias com um significado determinado pelo próprio contexto ou dentro do próprio contexto da língua. Então, por exemplo, o português, mesmo ele falado em outros países, há expressões próprias, por exemplo, do Brasil. A expressão amigo da onça, possivelmente, se nós dissermos isso num outro contexto, mesmo que seja de língua portuguesa, é possível que as pessoas não compreendam, por ser uma expressão própria da nossa cultura, que significa falso amigo, traidor, interesseiro. Você certamente ouviu a expressão acabar em pizza. Ou seja, fala de um processo encerrado, mas não resolvido. Geralmente associado à corrupção política em especial. Você deve ter ouvido também a expressão banho de gato, que fala de um lavar superficialmente as partes do corpo. Banho de água fria, que fala da decepção ou da desilusão, ou de decepcionar ou desiludir, entre tantas outras expressões da cultura. E é assim com qualquer língua atual, e no caso da linguagem bíblica ou do hebraico, nós encontramos também expressões próprias que requer a nossa atenção quando buscamos interpretar a palavra de Deus. Então, era costume, por exemplo, entre os hebreus, chamar uma pessoa filho da coisa que de um modo especial a caracterizava. De um modo que ao pacífico e bem disposto se chamava filho da paz, ao iluminado e entendido, filho da luz, aos desobedientes, filhos da desobediência. Também com frequência os hebreus usavam o nome dos pais para denotar os seus descendentes. A palavra filho usa-se às vezes, como em quase todos os idiomas, para designar um descendente mais ou menos remoto. Então, por exemplo, todos os sacerdotes de qualquer época poderiam receber a expressão de ser filho de Davi, ou poderia ser utilizado esse termo para eles, filho de Davi, filho de Levi. Por quê? Porque Deus estabeleceu que o sacerdócio seria da descendência de Levi, um dos filhos de Jacó. Mesmo os sacerdotes, por exemplo, do Novo Testamento, eles eram filhos de Levi nesse sentido. Da mesma forma, Jesus é chamado de filho de Davi. Por quê? Porque ele é da descendência de Davi, e havia uma promessa de que o Messias seria da descendência de Davi, aquele que estabeleceria o reino de Deus eternamente. Algumas expressões no hebraico, na cultura hebraica, considerado como quase hebraísmos, como por exemplo, em Jeremias 1:10 nós lemos: hoje te constituo para arrancares, para destruíres e arruinares. É o chamado, a proposta do chamado de Jeremias, que Deus diz, é para arrancar, destruir e arruinar. Na realidade, ele não faria isso propriamente, literalmente, mas ele comunicaria, profetizaria o juízo de Deus que
se concretizaria por meio dessas expressões, que são expressões de juízo. Da mesma forma, a terra de Israel, ou Canaã, nós vemos vários termos para se referir ao mesmo lugar. Então, a terra que emana leite e mel, Canaã, nós vemos falar também sobre terra prometida, terra da Judéia, ou até mesmo Palestina. São expressões consideradas como quase hebraísmos. Precisam ser compreendidas para que a interpretação do texto seja adequada. Sobre as palavras simbólicas, é muito comum esse recurso, né, que os autores bíblicos, os escritores bíblicos utilizaram. Nós já falamos sobre o simbolismo da ceia, né, do corpo e do sangue, né, como sendo o pão, né, a carne, o corpo, e o vinho, o sangue. Nós temos ali um simbolismo, né, do sacrifício de Jesus, da morte expiatória de Jesus, do sangue, né, que perdoa os pecados, e há muitas outras palavras que trazem uma simbologia em torno delas. Então, por exemplo, o adultério, que entendemos como infidelidade ou infração, né, de um pacto estabelecido, foi como consequência, né, símbolo da idolatria, porque havia uma relação do povo de Israel com Deus como de marido para com a esposa. Então, havia um pacto, uma aliança firmada no Monte Sinai. Então, quando o povo de Israel quebra essa aliança e passa a ter outros deuses, nós temos aqui um caso de adultério e também, em outros contextos, de prostituição, porque o relacionamento de Israel não dizia apenas a um outro Deus, mas muitos outros deuses pagãos, que os profetas muitas vezes, né, denunciaram as suas práticas. Vemos também a cruz, né, como um símbolo, né, de sacrifício, o fogo como símbolo da palavra de Deus, símbolo também de destruição, de purificação, de perseguição, castigo e sofrimento. Vemos o pó como simbolizando a fragilidade humana. O maná que foi o alimento que Deus derramou para o povo no deserto, também simbolizando o pão vivo que desceu do céu, Jesus, este que alimenta verdadeiramente o homem, e é um alimento para a vida eterna, né, que sacia a alma humana. Vemos também a chave como símbolo de autoridade, do direito de abrir e fechar. A cegueira como símbolo de incredulidade. O braço como símbolo de força e poder. E poderíamos falar aqui de muitos outros símbolos. Outros mais, você poderá encontrar no livro de referência, no livro de hermenêutica, o livro que norteia estas aulas, o livro que você utilizará para realizar as atividades ao longo do semestre. E para concluir esta disciplina, quero relembrar alguns pontos que nós tratamos ao longo das 8 aulas. Então, o primeiro ponto é que o primeiro requisito para termos um bom entendimento das Escrituras é ter um espírito, né, de discípulo humilde. É quem deseja de fato aprender. Né? Diz a palavra do Senhor que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá.
Então, precisamos do Espírito Santo, é Ele que nos capacita a entender, é Ele que nos ilumina a mente para entender. Então, precisamos ter essa disposição humilde diante das Escrituras. Devemos entender que as grandes doutrinas e princípios do cristianismo estão expostos com clareza nas Escrituras. Até mesmo uma criança é capaz de compreender os ensinamentos da palavra de Deus. E, por outro lado, podemos entender que as regras da hermenêutica elas devem ser utilizadas quando nós encontramos pontos obscuros de difícil compreensão. Uma vez que a mensagem das Escrituras foi dada ao homem para que ele compreendesse o plano de Deus para a sua vida. Devemos entender que a Bíblia é sua própria intérprete, por meio dos paralelos de palavras, ideias, sentido, nós podemos trazer luz sobre os textos mais complexos e obscuros, onde há aparente compreensão. Falamos sobre a importância de conhecer o contexto, quem é o público-alvo que está ali recebendo aquele texto, ou ouvindo, ou lendo aquela mensagem, em que lugar eles estão, em que tempo eles estão. É importante nós buscarmos a compreensão de um livro por completo, ao invés de nos determos muitas vezes em textos isolados. Devemos tomar muito cuidado em não buscarmos interpretar ou produzir doutrinas a partir de textos isolados. Devemos entender que as palavras devem ser tomadas no sentido que comumente possuem, e se esse sentido não estiver manifestamente contrário a outras palavras da frase em que ocorrem, com o contexto e outras partes das Escrituras. Então, o cuidado que nós devemos ter de não analisarmos o texto isoladamente, ou seja, sem considerar as partes mais amplas, indo dentro do próprio texto e também por outros livros e na mensagem da palavra de Deus de maneira completa. Devemos entender também que a parte da correta interpretação de passagens e textos separados quanto às doutrinas, estas só são bíblicas e exatas quando expressam tudo quanto dizem as Escrituras em relação a elas. Então isso quer dizer o quê? Que não há contradição na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é infalível e inerrante, e há uma sintonia em sua mensagem, de Gênesis a Apocalipse. De modo algum, nós vamos encontrar conflitos entre uma passagem e outra, ou entre um autor e outro. Eu agradeço a Deus esse tempo que passamos aqui juntos por meio dessas gravações, e espero que você aproveite o máximo dessas aulas e do livro-texto de referência, para que você compreenda mais essas regras tão importantes para nós interpretarmos a palavra de Deus e compreendermos melhor o plano de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, o seu ministério, que seja frutífero e que você sirva ao Senhor sempre com dedicação, zelo e excelência em tudo que você faz. Em nome de Jesus.